Maquiavel. 5 regras ocultas que fazem as mulheres implorarem por você. Há um tabuleiro invisível sob cada relação que você já viveu. Um campo de jogo silencioso, onde peças se movem não pelo que se vê, mas pelo que se sente no intervalo entre um gesto e outro. Sêneca dizia que não é que tenhamos pouco tempo, mas que o desperdiçamos. E no amor, desperdiçamos a moeda mais preciosa, a atenção. Quantas horas, quantos dias, quantos anos você já entregou, tentando provar o seu valor a alguém que sequer olhava para o tabuleiro? É como lançar ouro no fundo de um poço e esperar que o eco traga de volta o som de reconhecimento. Não traz. A sedução e os jogos de poder não são como dançar, onde ambos ouvem a mesma música. São mais como uma partida de xadrez no escuro. Alguns jogam com regras que você nunca aprendeu. Outros nem mesmo usam as peças, apenas movem o tabuleiro inteiro para onde lhes convém. Epicteto nos lembraria: existe aquilo que depende de nós e aquilo que não depende. Mas no campo invisível das relações, confundimos constantemente onde termina o nosso controle e onde começa a maré que tenta nos arrastar. Há uma ferida que quase nunca é dita em voz alta: o medo de ser esquecido. É uma dor que sussurra enquanto você sorri. É o motivo oculto por trás de mensagens enviadas cedo demais, de gestos grandiosos que no fundo não nascem do amor, mas da ânsia de ser lembrado. É a armadilha que transforma homens em pedintes emocionais. Não porque amam, mas porque não suportam a ideia de se tornarem invisíveis. E essa invisibilidade não é ausência física. É algo mais cruel: estar presente e ainda assim não ser visto. Prometo que as regras ocultas que vamos explorar não são truques baratos para manipular sentimentos. Não são armas para conquistar e descartar. São, antes, formas de libertar-se do vício de implorar por atenção. Como um navegante que aprende a ler as estrelas e deixa de depender das lanternas alheias para se guiar, você aprenderá a caminhar pelo tabuleiro invisível com passos que não se curvam ao medo. E talvez ao final você perceba que o verdadeiro poder não é ter todas as peças na mão, mas saber que, mesmo sem elas, você ainda permanece inteiro. O erro de entregar o cetro antes da coroação. Há uma cena que se repete em silêncio em muitas histórias: alguém oferecendo a coroa antes mesmo de ser considerado rei. É um gesto apressado, carregado de expectativa e medo, como quem entrega o coração inteiro antes de ouvir o primeiro compasso da música. E no instante em que a oferta se torna excessiva, o mistério morre. A beleza da descoberta se esvai como vinho derramado na terra, e o outro já não sente a necessidade de se aproximar para saborear o que ainda não conhece. Sêneca dizia que a ruína chega depressa para aquele que está pronto antes do tempo. Quando você oferece tudo logo no início, não está apenas quebrando o encanto, está retirando a si mesmo a chance de ser descoberto em camadas, como um livro que se abre página por página. É como acender todas as luzes de uma vez. Não há mais sombras para explorar, nem corredores para se perder. No silêncio do próprio peito, é preciso aprender a dosar a presença. Não como um rio descontrolado que inunda tudo e se perde, mas como uma fonte que oferece água pura em pequenas conchas. É na medida que se cria o desejo. É na espera que se constrói a lembrança. O que vem de forma ininterrupta e sem pausa acaba se tornando invisível aos olhos, como o ar que respiramos sem notar. Esse não é um convite à frieza ou ao jogo cruel. É um chamado à consciência de que valor e entrega precisam caminhar no mesmo ritmo. Pois quando você se despe da própria coroa e a coloca nas mãos de alguém que ainda não sabe o seu nome, o trono deixa de ser seu antes mesmo de você se sentar nele. E no fundo, quem se apressa para conquistar raramente percebe que já se colocou na posição de súdito. A força que nasce do silêncio estratégico.
O silêncio, quando escolhido e não imposto, é como o respiro profundo que antecede um mergulho. Há uma diferença sutil, porém imensa, entre estar ausente por escolha e ser esquecido por descuido. Um se torna presença invisível, o outro, abandono. É nesse espaço entre a proximidade e a distância que a força começa a se formar. Muitos confundem silêncio com indiferença, como se não falar fosse sempre um sinal de desinteresse. Mas o silêncio estratégico não é ausência. É o tempo que se dá para que a própria essência amadureça antes de ser oferecida. É como o vinho que respira na taça, liberando aos poucos o aroma que só o tempo é capaz de criar. Nesse intervalo, o outro tem a chance de sentir a falta e não a saturação da sua presença. Marco Aurélio lembrava que o poder sobre os outros começa pelo domínio sobre si mesmo, e esse domínio exige resistir à ansiedade de preencher cada lacuna com palavras, mensagens ou gestos. É aceitar que, muitas vezes, deixar o espaço vazio é o que o torna mais valioso. Assim como o mar recua antes de trazer a próxima onda, o afastamento consciente cria o terreno para um retorno mais firme e sereno. Há algo de paradoxal nesse movimento. Quanto mais você corre para ocupar todos os espaços, mais se torna parte da paisagem, até ser ignorado. Mas quando você sabe onde e quando se recolher, a sua ausência se transforma em presença sentida. A lembrança se mantém acesa, como a chama que sobrevive mesmo quando o vento sopra forte. E é nessa escolha silenciosa que se revela a força que não precisa gritar para ser ouvida. O perigo de confundir admiração com posse. Existe um momento em certas relações em que a admiração silenciosa se transforma em vigilância constante. O que antes era encantamento passa a ser controle disfarçado de cuidado. É o instante em que o olhar deixa de buscar compreender e passa a fiscalizar. E sem perceber, a pureza do desejo se contamina com o medo da perda. A admiração é como uma chama acesa pelo vento certo. Alimenta, aquece e ilumina. Mas quando o medo entra, ela se transforma em um fogo que consome. Não se olha mais para o outro como um ser livre, mas como algo a ser guardado, vigiado, protegido contra qualquer ameaça. Nesse ponto, o sentimento deixa de ser ponte e passa a ser prisão. Sêneca dizia que nada é mais digno de desprezo do que um homem que se submete por medo de perder. A posse não nasce apenas da insegurança, nasce também do hábito de medir o próprio valor pelo olhar alheio. Quem vive assim não ama para oferecer, ama para manter, como se cada gesto fosse uma prova de que ainda está ali, de que ainda é lembrado. Mas amor que precisa ser provado o tempo todo se desgasta como pedra batida por maré incessante. Há uma diferença profunda entre estar presente e querer ser lembrado a qualquer custo. Um é gesto de liberdade, o outro é implorar por reconhecimento. E quando a sua identidade se constrói apenas na reação do outro, cada ausência parece ameaça, e cada silêncio um abandono. Nesse estado, a pessoa não se relaciona mais com quem está-se à sua frente, mas com o próprio medo disfarçado de amor. A verdadeira admiração não exige posse. Ela permanece viva mesmo quando não está sendo observada, como uma árvore que continua a crescer mesmo sem aplausos. E, paradoxalmente, é nesse desapego que o desejo encontra o espaço para florescer. O valor de ser uma fortaleza aberta, não um castelo isolado. Há quem confunda força com frieza, como se sentir menos fosse sinônimo de ser inabalável. Criam muros altos, portas pesadas, janelas fechadas. Acreditam que se nada entra, nada pode ferir. Mas esquecem que, nesse isolamento, também não entra o calor, a troca, o olhar que acolhe. Um castelo isolado pode ser seguro, mas é também uma prisão para quem o habita. Ser uma fortaleza aberta é algo diferente.
É manter as muralhas que protegem o essencial, mas sem perder as pontes que permitem a entrada de quem vem com respeito. É como um farol, firme contra as tempestades, mas ainda assim emitindo luz para quem navega no escuro. Não corre atrás dos navios, mas também não apaga a sua chama. Esse equilíbrio é a verdadeira medida do controle. Não retração por medo, mas escolha consciente de onde e quando estar presente. O estoicismo nos lembra que o poder não está em fechar-se ao mundo, mas em decidir, com clareza e calma, quais batalhas valem a sua energia. Uma fortaleza aberta sabe que nem todos devem cruzar seus portões, mas não se torna amarga por isso. Entende que a força não vem de erguer paredes eternamente, e sim de saber derrubá-las quando o momento é certo. A diferença entre a fortaleza e o castelo isolado está no coração que as sustenta. A primeira é raiz, firme, mas conectada ao solo e ao entorno. O segundo é pedra solta, resistente, mas desconectada de tudo. E no fim, quem escolhe ser fortaleza aberta, descobre que a verdadeira segurança não é impedir que o mundo toque você, mas confiar que, mesmo tocado, você continuará inteiro. As chaves que não se entregam de graça. O que você mantém em suas mãos quando tudo ao redor tenta arrancar um pedaço de você? Talvez sejam lembranças, talvez sejam promessas, talvez seja apenas a própria dignidade. Sêneca lembrava que o verdadeiro poder é não precisar implorar pelo que teme perder. E quando entendemos isso, algo muda. De repente, percebemos que certas chaves não podem ser entregues, não porque sejam valiosas demais para o outro, mas porque são essenciais para que você continue sendo quem é. No jogo invisível das relações, existem portas que só você pode abrir. Se as entregar cedo demais, talvez descubra que o outro nunca quis entrar de verdade, apenas passar por curiosidade. Há uma diferença profunda entre compartilhar o próprio espaço e ceder o próprio chão. A primeira é escolha, a segunda, abdicação. E o preço da abdicação é quase sempre a perda de si mesmo. Epicteto nos lembra que a liberdade não está em controlar o mundo, mas em não depender dele para existir. Isso significa que a sua paz não pode ser refém da atenção alheia, assim como a sua identidade não pode ser moldada pela aprovação de quem não conhece as suas batalhas silenciosas. Quando você entrega as chaves de graça, oferece também o poder de trancar e destrancar o que há de mais íntimo em você. As 5 percepções que atravessamos aqui não são apenas conceitos para guardar na memória, são ferramentas para preservar a dignidade e, paradoxalmente, o próprio desejo. Porque o desejo saudável não nasce da escassez, mas da escolha. Não é fome desesperada, é apetite consciente. E assim, resta apenas uma pergunta que ecoa como o som distante de passos em um corredor vazio. Se tudo o que você ofereceu fosse tirado hoje, o que ainda permaneceria em você? Talvez a resposta não esteja no jogo, mas na escolha do tabuleiro.